E aí, pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Vamos analisar os jogos de segunda-feira, 5 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sábado. E na lista estava o Lei Bochum contra o Bremen e bateu. A equipe do Bremen abriu o placar aos 86 minutos e nos acréscimos marcou o segundo gol. A equipe do Bochum até teve dois gols anulados, um aos 80 minutos, seria o primeiro gol do jogo, e também um gol aos 96 minutos. O primeiro gol por toque de mão e o segundo gol por impedimento. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A estava o Lei Atlético Paranaense contra o Fluminense e não bateu. O Fluminense perdeu para os reservas do Atlético Paranaense. O Atlético abriu o placar aos 26 minutos e garantiu a vitória com esse gol. A equipe do Fluminense até teve mais posse de bola, mas isso é muito normal para a equipe do Fluminense, que tem mais posse de bola na maioria dos jogos. O Fluminense teve aí 12 tentativas de gol, mas não conseguiu marcar. Ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A, estava o Beck América Mineiro contra o Coritiba e bateu. O América venceu por 2-0, abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 79 minutos marcou o segundo gol. E na lista também estava o Beck Newcastle contra o Crystal Palace e não bateu. A partida terminou 0-0. A equipe do Newcastle até marcou um gol aos 51 minutos, mas foi anulado por falta e a partida terminou mesmo nesse 0-0. E nesse jogo tinha também o over 2,5 e também não bateu. Ainda pela Premier League estava o Beck Tottenham contra o Fulham e bateu. A equipe do Tottenham abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, aos 75 fez 2-0 e aos 83 a equipe do Fulham ainda diminuiu o placar. Mas a partida terminou 2-1 para o Tottenham. E pela Eredivisie estava o Beck PSV contra o Twente e não bateu. A equipe do Twente marcou dois gols rápidos no início do jogo. Aos 17 minutos fez 1-0, aos 24 fez 2-0. E no início do segundo tempo, a equipe do PSV diminuiu o placar, mas não conseguiu nem chegar ao empate. E para fechar a lista de sábado, estava o Beck Fenerbahçe contra o Kayserispor e bateu. O Fenerbahçe venceu a partida por 2-0, abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo e no início do segundo tempo marcou o segundo gol. Então a lista de sábado ficou aí com 4 acertos e 4 erros. Não foi uma lista boa, mas foi um sábado bem complicado também. A equipe do Manchester City, que tinha uma odd abaixo de 1,40, ficou no empate. Manchester City aí com uma odd máxima de 1,34. Teve também a equipe do Liverpool, que tinha uma odd abaixo de 1,40 e também não venceu. Ficou no 0-0 contra o Everton. A odd máxima do Liverpool aqui era uma odd de 1,44, mas as outras nenhuma chegaram aqui a 1,40. E tinha também o poderoso Bayern de Munique, que não venceu. A partida terminou 1-1. O Bayern saiu perdendo e tinha uma odd máxima de 1,40. E é nesse tipo de situação que muitas pessoas, principalmente quem está iniciando, acaba quebrando suas bancas. Às vezes o cara toma um head dentro da gestão no jogo anterior, só que aí vê o Bayern de Munique super favorito, empatando, o cara vai lá e dobra ou até mesmo triplica a stake para poder recuperar aquele head, e aí o Bayern fica no empate, e ao invés do cara ficar com aquele head do jogo anterior, dentro da gestão de banca dele, ele vai ficar com um head muito maior, e a partir desse momento já não existe mais gestão de banca, o psicológico vai estar totalmente abalado, e aí o cara fica fuçando o mercado, procurando um jogo, e se depara com o Manchester City, super favorito, empatando, ele pega o que restou da banca e coloca tudo no back Manchester City. E aí o Manchester City vai lá e abre o placar, vem aquele alívio, o cara pensa, pô, o Manchester City já era favorito, agora abriu o placar, não vai mais sofrer o empate. Só que o City sofre o empate, a partida termina 1-1 e o cara quebra a banca. É muito comum pessoas que estão iniciando, quando tomam um head, tentar recuperar em times super favoritos ou em múltiplas. E eu falo que nas duas opções, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar a banca. Eu espero que vocês tiveram um sábado de green. Dos jogos da lista, eu fiz apenas o jogo do América Mineiro.
E mais tarde, pelo Campeonato Mexicano, eu fiz o back América contra o Tigres. Deixe aí nos comentários o que vocês fizeram neste sábado e a gente vai interagindo. Vamos agora para os jogos desta segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida, Santos contra o Goiás. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Santos nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Goiás nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Goiás, vitória do Goiás, vitória do Santos, vitória do Santos e vitória do Santos. Os últimos jogos do Santos como mandante, nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Goiás, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Aqui eu acredito que é um jogo para Beck Santos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Santos ocupando a 9ª colocação com 34 pontos. O Goiás na 11ª colocação com 32 pontos. Jogando em casa, a equipe do Santos está ocupando a 10ª colocação. Em 12 jogos venceu 6, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Goiás ocupa a 11ª colocação. Em 12 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu 6. Vamos ver se tem odd para Beck Santos nesse jogo. O Santos com uma odd média de 1,65, aí eu não vejo muito valor. O Goiás vai com a formação mais defensiva para sair nos contra-ataques. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. La Liga tem uma partida, Valladolid contra o Almeria. É apenas a 4ª rodada ainda. O Valladolid ainda não venceu. Em 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Almeria em 3 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Almeria, vitória do Valladolid, vitória do Valladolid e empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe do Valladolid é favorita com uma odd média de 2,35. Aqui pode ser um jogo para ler. Valladolid começou muito mal o campeonato, mas joga em casa. O campeonato está apenas começando. É um jogo mais para leitura. Eu vou deixar fora da lista. Série A, Monza contra a Atalanta. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. É apenas a 5ª rodada ainda. A equipe do Monza nas 4 primeiras rodadas são 4 derrotas. E a equipe da Atalanta tem 3 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória da Atalanta, vitória do Monza, vitória da Atalanta e vitória da Atalanta. Aqui eu acredito que a Atalanta vai vencer de novo. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Monza como mandante. Perdeu 2 jogos em casa pelo campeonato. E a equipe da Atalanta, fora de casa, venceu os 2 jogos. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd para Beck e Atalanta. É uma odd bem interessante já. Uma odd média aí na casa de 1,68. Eu vou colocar na lista o Beck e Atalanta. Salernitana contra a Empoli. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A Salernitana em 4 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. E tem também uma derrota pela Copa. E a equipe da Empoli ainda não venceu. Tem uma derrota e 3 empates. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Empate, vitória da Empoli, vitória da Salernitana, vitória da Empoli e vitória da Empoli. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos da Salernitana como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe da Empoli nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe da Salernitana com uma odd média de 2,18 e a equipe da Empoli com uma odd média de 3,40. Aqui, apesar de estar uma odd bem alta, eu vou colocar na lista o Lei Empoli. Torino contra o Lense. Eu nem sei se é assim mesmo que fala, mas eu vou falar assim mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Torino nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo campeonato são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Lense, nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas e 3 empates. Pelo campeonato, são 2 empates e 2 derrotas. Empatou com a Napoli, empatou com a Empoli, perdeu para o Sassuolo e perdeu para a Inter. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Lense, vitória do Lense, vitória do Torino e vitória do Lense. Nos últimos 5 jogos entre eles, o Lense tem 3 vitórias, 1 vitória do Torino e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Torino como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
E a equipe do Lens, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Torino com uma odd média de 1,75. É uma odd bem interessante. Eu vou colocar na lista o Beck Torino. Campeonato Português tem 2 partidas. Boa Vista contra o Paços de Ferreira. A equipe do Boa Vista tem 2 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Paços de Ferreira perdeu os 4 jogos. Eu vou ficar fora. Chaves contra o Rio Ave. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Chaves vem de vitória fora de casa sobre o Sport. E a equipe do Rio Ave vem de vitória sobre o Porto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Odds bem equilibradas. Aqui eu acredito que é um jogo mais para leitura. Eu vou deixar fora da lista. E pelo campeonato turco tem uma partida. Galatasaray contra o Gaziantep. O Galatasaray não começou bem o campeonato. Nas 4 primeiras rodadas, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Marcou apenas 2 gols. E a equipe do Gaziantep, nas 4 primeiras rodadas, venceu 3 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Galatasaray com uma odd média de 1,60. É uma odd muito baixa para uma equipe que não começou bem o campeonato. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de segunda-feira ficou aí com Beck Atalanta, Beck Torino e Lei Empoli. E não podemos esquecer que o campeonato está apenas na 5ª rodada, então precisa ter um pouco mais de atenção antes de estar posicionando no mercado. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.